Glória a Deus. Muito bom estar aqui nessa manhã para juntos a gente adorar e exaltar a pessoa de Deus. Muito bom estar aqui ministrando a palavra e trabalhar um tema que eu julgo ser dificílimo até de pregar. Quando a gente vai falar sobre rejeição, há um peso espiritual muito grande ligado a essa questão, porque há muita gente aprisionada na rejeição. E eu creio, queridos, que nessa manhã Deus vai abençoar a sua vida. Eu creio que Deus tem algo especial para ministrar ao seu coração, dentro dessa série de mensagens, emoções saudáveis. O desejo do meu coração é que Deus fale com você nessa manhã, que Deus lhe ajude a enfrentar o sentimento de rejeição, que Deus lhe ajude a se libertar de tudo aquilo que, na verdade, se transformou um trauma na vida de muitas pessoas. Eu quero compartilhar com você essa palavra com muito temor e tremor, crendo que o Espírito Santo vai me ajudar a trabalhar essas questões de forma tranquila para o seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa manhã tão especial. Essa manhã, ó Deus, que o Senhor nos trouxe a esse lugar para a gente te adorar, te bendizer, exaltar o teu nome. Nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração totalmente sensível para ouvir a tua voz. Desarma todo aquele que entrou aqui armado. Que caia por terra, Deus, toda fortaleza da mente, toda indiferença do coração. Pai querido, em nome de Jesus, que nesse ambiente aqui só tenha espaço para corações sensíveis, para pessoas, ó Deus, que estejam dispostas a ouvir somente a voz do Senhor. Pai querido, aqui está o teu servo. Eu te peço, Deus, nessa manhã, que o Senhor me ajude a ajudar os teus filhos que estão aqui. Que tudo aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração, que eu possa ser apenas instrumento do Senhor, para compartilhar, para repartir, para ajudar a cada filho, a cada filha do Senhor aqui nessa manhã. Pai querido, toma esse culto nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor está presente nesse lugar. Obrigado porque já adoramos ao Senhor com canções, adoramos ao Senhor com orações, adoramos ao Senhor expressando a nossa fidelidade, a nossa generosidade, e agora vamos adorar o Senhor através da tua palavra. Entregamos a ti o nosso coração e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Quantos pegaram o seu guia de estudo? Levante seu guia de estudo aí. Alguém ficou sem o guia de estudo? Tem guia de estudo aí, querida? Pouca fé. Muito obrigado, tá? Fica do lado aí de alguém, acompanha, anota num papel. Eu queria que você investisse esse tempo, porque nós temos enfrentado nos dias de hoje uma crise nas emoções assim terrível.
Há muitas pessoas emocionalmente doentes. Existem muitas pessoas com dificuldade na sua vida emocional. Mas eu creio, queridos, que esse tempo que nós vamos compartilhar essa série vai ser para a gente poder colocar as nossas emoções em ordem. A gente que lida com pessoas todos os dias, a gente lida com isso. Talvez você que não lida com pessoas, só vem para a igreja para fazer o seu ritual religioso, para cumprir as suas regras religiosas, você nem entenda porque que nós estamos pegando uma série de mensagens que fala sobre emoções. Você não lida com gente, você não cuida de ninguém, porque você não senta para ouvir as necessidades das pessoas e não entende o que elas passam no dia a dia da sua vida. Por isso que talvez você não entenda porque que nós vamos pregar sobre emoções. E a palavra nessa manhã é como enfrentar a rejeição. Seja bem-vindo à segunda mensagem da série Emoções Saudáveis. Começamos quinta-feira e aprendemos que a gente pode dar um basta na ansiedade. Pastora Tatiana Ramos foi muito feliz na exposição da palavra de Deus e edificou de maneira profunda o nosso coração. Como enfrentar a rejeição? Quero ler 2 textos com você. Isaías 53:3, Salmo 27:10. Você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar o guia de estudo, você também pode ler na projeção. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 53:3: Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimento e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Salmo 27, verso 10, a Bíblia diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Vamos ler esse salmo, maravilhoso esse salmo. Vamos todos ler juntos. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você pode dar um glória a Deus? Que coisa linda esse salmo. Que salmo maravilhoso, inspirador, motivador para aqueles que se sentem rejeitados. De acordo com o dicionário, o verbo rejeitar, ele significa lançar fora, expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar e desprezar. Então, partindo do pressuposto do significado da palavra rejeição, a rejeição significa ser posto de lado, significa ser descartado e sem valor. A rejeição faz a pessoa se sentir preterida, colocada de lado. É como se a pessoa rejeitada, ela ouvisse alguém dizendo para ela o seguinte: eu não quero você, você não me serve, você não tem valor. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa manhã. Em algum momento da sua história de vida, você já se sentiu rejeitado? Em alguma situação da sua vida, você se sentiu deixado de lado, jogado fora, menosprezado? Há muitas pessoas, queridos, ao nosso redor com esse sentimento. Há muitas pessoas cativas do sentimento de rejeição. São pessoas que na sua origem de vida carregam esse trauma até os dias de hoje.
São pessoas que no decorrer da sua história de vida enfrentaram situações e momentos que as fizeram se sentir rejeitadas. Na verdade, quase todos experimentam algum tipo de rejeição, de uma forma ou de outra. Ninguém precisa ter vivido um abuso no passado para ter experimentado o sentimento de rejeição na sua vida. Eu vou citar aqui para você alguns momentos em que a gente pode se sentir rejeitado na nossa vida. Alguns são rejeitados em algum relacionamento amoroso. Outros são rejeitados por causa da sua condição social. Alguns são rejeitados por causa da sua raça. E tem crescido entre nós muito a questão do racismo, do preconceito. Isso tem tomado uma proporção muito grande no tempo em que nós estamos vivendo hoje, apesar do racismo ser uma coisa antiga, de ser uma coisa velha, mas isso está começando a aflorar no nosso meio, no nosso tempo. Alguns são rejeitados por causa de um problema ou uma limitação física. Outros são rejeitados porque são considerados feios, gordos, magros, sem expressão nenhuma na sua própria vida. Alguns são rejeitados porque possuem um baixo rendimento escolar. São rejeitados porque não têm curso superior, porque nunca frequentaram uma universidade. São pessoas humilhadas, rejeitadas pela sociedade, rejeitadas por aqueles que andam perto deles. Alguns são rejeitados porque possuem baixo rendimento escolar, porque moram em bairros pobres. Alguns são rejeitados porque não se vestem como manda a moda. Outros são rejeitados por causa da sua religião, por causa da sua origem. Outros são rejeitados por causa da sua baixa cultura ou linguagem. A gente poderia nessa manhã enumerar outros fatos que pode gerar no coração de uma pessoa o sentimento de rejeição. Em algum momento da nossa vida, nós sofremos algum tipo de rejeição. Eu estava lendo alguns dias atrás o livro da Joyce Meyer, que fala sobre raízes da rejeição. E Joyce Meyer escreveu um livro com esse título, no qual ela faz algumas afirmações muito interessantes sobre a rejeição. Preste atenção no que ela afirma ser esse sentimento de rejeição na vida de uma pessoa. Ela diz que a dor de rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa ela pode sentir ou enfrentar na sua vida. Ela continua dizendo aqui no livro: eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. Na verdade, queridos, ela está muito certa. O sentimento de rejeição é algo que dói muito. É algo que nos faz sofrer demais. É algo que machuca demais com o nosso interior. Acontece que todo mundo enfrenta a rejeição aqui ou ali, hoje ou amanhã. Mas quando chega a hora em que temos que enfrentá-la, ela sempre vem acompanhada de muita dor. Segundo os psicólogos, como é trabalhoso lidar com uma dor que não está localizada em qualquer parte do corpo humano. Está dentro de nós. Não é nada visível, não é nada aparentemente visível.
Quando a dor está localizada numa junta, quando ela é resultado de uma inflamação, então os médicos eles pesquisam para saber onde está o ponto de origem dessa dor, e ali eles fazem o tratamento com analgésicos e medicação para aliviar essa dor. Mas o que fazer, queridos, quando está doendo muito, só que não existe um ponto físico de origem para a dor que a gente está sentindo? Como trabalhar com essas questões? Como enfrentar situações assim, que a gente não sabe de onde está vindo a dor que a gente está sentindo, a tristeza que machuca a nossa vida anos a anos. A rejeição, queridos, é algo terrível, escravizador. E qualquer pessoa que já experimentou esse sentimento de rejeição sabe perfeitamente o que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Está se conectando com essa palavra, está entendendo claramente aquilo que tem passado na sua vida. A rejeição, ela pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Um feto, ele já pode se sentir rejeitado dentro da barriga da sua mãe. Isso pode ocorrer por intermédio, talvez, de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado pelos pais. Isso já vai gerando uma rejeição naquele feto que está sendo gerado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam uma menina descobrem que o novo bebê é um garoto, ou vice-versa. Uma criança também que nasce com algum tipo de deficiência, de inabilidade, pode experimentar rejeição. Assim como crianças que são comparadas frequentemente com uma irmã ou com um irmão, tais comparações podem abrir uma porta para que o espírito de rejeição, ele domine, ele escravize, ele conduza, ele leve aquela pessoa a viver um tempo de angústia, de sofrimento, de tristeza. Outro motivo que pode causar rejeição na vida de uma pessoa é a adoção, abandono ou morte de um dos pais pode causar rejeição na vida de uma pessoa. O abuso não é necessariamente a única causa da rejeição, contudo, o abuso ele é a causa principal das pessoas se sentirem rejeitadas. O abuso não é necessariamente a única coisa da rejeição que causa rejeição na vida da pessoa. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional, retenção de amor, definitivamente planta no coração de uma pessoa, de um ser humano, o sentimento de rejeição. Quando todas essas coisas acontecem na vida das pessoas, elas começam a desenvolver alguns comportamentos difíceis de lidar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido com os meus tratamentos, com os meus atendimentos. Eu tenho aprendido que antes de eu julgar o comportamento de alguém, antes de eu criticar o modo de ser daquela pessoa, por que ela age assim, por que ela faz isso, por que ela faz aquilo, eu preciso parar para analisar a história de vida dela. Que por trás daquele comportamento que ela expressa, existe talvez uma dor, existe um sofrimento, existe um sentimento de rejeição, uma carência de aceitação, de acolhimento, que ela não teve na sua história de vida, e que ela foi acumulando aquilo tudo dentro dela, no seu coração e na sua vida, e ela não tem como controlar isso dentro dela. E a coisa mais natural que acontece com alguém que tem um sentimento de rejeição ou outros problemas emocionais na sua vida, ela joga isso para fora.
infelizmente, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, ela acaba ferindo e machucando as pessoas que estão caminhando junto com ela. Então, antes de olhar para alguém e criticar o seu comportamento, o seu jeito de ser, tenta descobrir a origem desse comportamento, dessa maneira de agir, de se comportar. Aqui estão os maiores resultados da raiz de rejeição. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela desenvolve exatamente esses comportamentos. Ela tem uma tendência muito grande de desenvolver esses comportamentos nos relacionamentos do dia a dia da vida dela. Primeiro, rejeição, rebelião, aliás, ira, amargura, culpa, sentimento de inferioridade, autoestima, autoimagem pobre, escassa, falida, crítica exagerada, pobreza, tanto material como espiritual, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza de coração, pessoa desconfiada, competitiva, sempre está competindo com outras pessoas, ciumenta ao extremo, perfeccionista. Queridos, uma pessoa que vive a rejeição na sua vida, ela desenvolve esses sentimentos nocivos. Sentimentos esses que estão, além de destruir a sua própria vida, destruir as suas emoções, seu comportamento, seu jeito de ser, acabam também destruindo a vida de outras pessoas. Qualquer pessoa que se sente rejeitada, ela pode desenvolver esse tipo de comportamento. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. E a boa notícia é que você, se você é alguém que foi rejeitado nessa vida, tem experimentado rejeição na sua vida, saiba que você não é a única pessoa que já passou por isso. Além das pessoas que convivem com você na terra, você não é o único que foi rejeitado ou está sendo rejeitado na sua vida. A rejeição faz parte, ou fez parte, ativa no ministério de Jesus. Você está sendo rejeitado, você foi rejeitado, mas toda a vida de Jesus também foi envolvida com a rejeição. O próprio Jesus não desfrutou aceitação ou aprovação dos homens enquanto ele viveu na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais, para que você e eu pudessem experimentar na nossa vida a libertação da rejeição. Jesus foi rejeitado por causa de mim e de você. Jesus foi para a cruz do Calvário porque os homens os rejeitaram, e ele foi para aquela cruz para que você e eu nunca mais na nossa vida precisássemos viver com esse sentimento de rejeição no nosso coração. Eu quero olhar para a vida de Jesus, e eu quero que você me acompanhe. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, e apenas 3 coisas bastam para provar essa verdade. Primeiro, complete no seu guia de estudo: a rejeição de Jesus foi profetizada. A rejeição de Jesus foi profetizada. Vamos todos ler comigo juntos? Isaías 53, verso 3, vamos lá? Ele era desprezado, bem forte, rejeitado e abandonado pelos homens.
A rejeição de Jesus foi profetizada. Esse texto quem escreveu foi o profeta Isaías. Isaías escreveu esse texto 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes desse homem, que apesar de ser Deus, era feito também de matéria humana, carne e osso. Esse homem, depois da profecia que foi falada ao seu respeito de que ele nasceria, esse homem chamado Jesus, ele enfrentou a rejeição. Isaías profetiza isso. E sabe qual é a síntese da vida de Jesus nessa profecia aqui? A síntese da vida de Jesus na profecia de Isaías é o servo sofredor, aquele que seria abandonado, aquele que seria menosprezado, aquele que seria rejeitado entre os homens, aquele que nasceria de uma mulher, sim, por uma obra espiritual, e viria a este mundo. Este Jesus que nasceu de forma sobrenatural é o Jesus que nasceu para ser rejeitado, desprezado e humilhado pelos homens. Há pessoas aqui que antes mesmo de nascer teve da parte dos seus avós uma palavra liberada de maldição. Esse menino, essa menina que vai nascer no ventre da minha filha, nós rejeitamos, nós não amamos, nós não queremos. Por quê? Porque ela casou com esse rapaz que nós desaprovamos. O Espírito Santo me revela que tem gente aqui assim. E essa é a origem da sua dor. Porque os seus pais, antes mesmo de você casar, antes mesmo de você gerar um filho ou uma filha biológica, eles lançaram uma palavra maldita sobre a vida sua, e isso trouxe dor, e isso trouxe escravidão, e isso está fazendo você sofrer até hoje. Mas deixa eu dizer para você algo nessa noite, nessa manhã: o Espírito Santo de Deus vai te tirar desse cativeiro, vai te arrancar desse lugar de dor, desse lugar de sofrimento, de desprezo e de vergonha e humilhação que você tem passado. Se você foi rejeitado, se o seu filho foi rejeitado 700 anos antes de nascer, Jesus também foi rejeitado. Segunda coisa, Jesus não teve apenas a sua rejeição profetizada. Jesus, ele também foi rejeitado pelos seus. Complete aí, pelos seus. Complete no seu guia de estudo. Veja esse texto da palavra de Deus que diz, João 1:11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. O verso bíblico diz aqui que os seus. Uma coisa, queridos, é quando você é rejeitado pelo homem da quitanda. Uma coisa é quando você é rejeitado pelo farmacêutico. Uma coisa é quando você é rejeitado pelo motorista de ônibus, trocador de ônibus. Outra coisa é você ter que enfrentar a rejeição vindo da parte dos seus, daqueles que deveriam acolher, amar, abençoar, caminhar contigo, mas são os primeiros a se levantarem e te rejeitarem. Uma coisa é ser rejeitado pelo marido, como muitas esposas que estão aqui nessa manhã são rejeitadas pelo marido, e elas nutrem esse sentimento, essa dor, essa mágoa, essa tristeza no coração, mas elas não têm coragem de dizer: marido, você
me rejeita, eu tenho esse sentimento. Como há também aqui muitos maridos rejeitados pela sua esposa, filhos rejeitados pelos seus pais, pais rejeitados pelos filhos, pessoas rejeitadas pelo amigo. Querido, nada mais fere, machuca o coração de um ser humano do que ser rejeitado pelos seus, ser rejeitado pelas pessoas que estão mais próximas delas. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi rejeitado pelos dele, pelas pessoas mais próximas dele. Jesus, ele teve que enfrentar a rejeição desde que ele veio a este mundo. É só você se lembrar comigo que quando Jesus estava para vir ao mundo, seus pais na cidade procuraram uma hospedaria para que pelo menos desse uma dignidade para que aquele menino pudesse nascer. E em todas elas, rejeitado, não há vagas. Rejeitado, não há lugar nesse aqui. Rejeitado, rejeitado, rejeitado. Há pessoas aqui, queridos, que têm o sentimento de rejeição porque foram bater em portas e encontraram a seguinte placa: você não é bem aceito aqui. E essas portas foram fechadas por pessoas do seu convívio, pessoas da sua casa, pessoas do seu relacionamento íntimo, os seus. Assim como você está sendo ou foi rejeitado pelos seus, Jesus também o foi. Jesus também teve que enfrentar esse tipo de rejeição na sua vida. Terceira coisa, Jesus não foi apenas rejeitado, não teve a sua rejeição profetizada. Jesus não foi apenas rejeitado pelos seus, mas também Jesus foi rejeitado pelo povo. Queridos, houve uma época na vida de Jesus em que ele foi rejeitado pelo povo. Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas que Jesus fez alguma coisa por elas. Queridos, entenda, fazer alguma coisa por alguém nem sempre é garantia de que você vai ser aceito, de que as pessoas vão te receber. Elas podem até receber aquilo que você faz por elas, mas elas não te recebem. Há muita gente decepcionada, há muita gente rejeitada no nosso meio, porque foram pessoas até doadoras demais por alguém, e o que elas recebem agora? Um tapa na cara. Você fez com amor, você fez com integridade, você fez com carinho, você abençoou, você orou, você ministrou, você cuidou daquela pessoa, e aquela pessoa, ela se levanta e diz assim: eu te rejeito, você não faz mais parte do meu relacionamento, você não faz mais parte da minha vida. Quem nunca se sentiu assim? Quem é que não está se sentindo assim? Atente para esse texto. De novo, perguntou-lhes o governador, quando Jesus estava sendo julgado com Barrabás: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam ele: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? O que o povo disse? Seja crucificado. Responderam todos. Queridos, o que Jesus fez para ser rejeitado por aquele povo? Que mal Jesus fez? Jesus curou, Jesus deu vista aos cegos, Jesus disse para os paralíticos: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus restaurou a vida de prostitutas, Jesus curou leprosos, Jesus fez coisas extraordinárias pelo seu povo, e mesmo assim Jesus, ele foi desprezado.
Jesus deu atenção às mulheres abandonadas e desprezadas. Jesus deu atenção às crianças. Ele ajudou, ele orientou, ele pregou o evangelho. E mesmo assim Jesus teve que enfrentar na sua própria vida a rejeição. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, experimentou o sentimento de rejeição. Deixa eu dizer para você que ninguém na face da terra foi tão rejeitado como Jesus o foi. Ninguém será tão rejeitado como Jesus o foi. Se você está se sentindo rejeitado, se você se sente jogado fora, se você se sente preterido, deixado de lado, você não está sozinho na sua caminhada. Você tem a pessoa de Jesus, que a semelhança de você enfrentou tudo aquilo que você enfrenta. Teve que experimentar e passar por tudo aquilo que você experimenta e passa no dia a dia da sua vida. Jesus está do teu lado. Do teu lado. Irmãos, é muito bom quando a gente tem alguém do nosso lado. É muito bom quando a gente tem alguém para nos acolher. Jesus sabe o que significa ser rejeitado. O texto bíblico diz lá que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Sendo assim, o que Deus oferece àquele que se sente ou se sentiu rejeitado por alguma razão? Se alguma situação se formou, se configurou para que nascesse esse sentimento no seu coração, Deus oferece a você 3 saídas para que hoje a sua vida comece a mudar. Queridos, quando a gente trabalha com pessoas e atende pessoas, a gente sabe que a cura e a libertação de uma pessoa, ela tem um processo. Então essa mensagem que eu estou pregando nessa manhã, e toda essa série de mensagens que nós estamos pregando sobre emoções saudáveis, elas são apenas uma porta que Deus vai se abrir para mostrar para você que a despeito do teu problema, existe esperança para a tua vida. A despeito de tudo aquilo que você tem passado nas suas emoções, ainda há jeito para você. Aleluias. Então o que Deus nos oferece para a gente sair desse entrave e mudar a nossa vida? Primeiro, complete. Para aquele que se sente rejeitado, Deus oferece aceitação e acolhimento. Complete aí: aceitação e acolhimento. Queridos, o Jesus homem era um homem muito bem resolvido, um homem que soube lidar com a sua rejeição. Ele soube lidar com esse momento na vida dele. Todas as pessoas que chegam a alguém rejeitado, é encaminhado a alguém que se sente rejeitado, essas pessoas, pelo rejeitado, elas são lançadas fora. Elas são também menosprezadas, desprezadas, rejeitadas da mesma forma como elas foram. Porque na verdade, na vida de um rejeitado ou de alguém que tem qualquer problema emocional, ele vai repetir na vida de alguém tudo aquilo que fizeram com ele. Isso é uma tendência muito natural de uma pessoa doente. Repetir na vida de alguém que se aproxima dela aquilo que lhe fizeram. Mas só que Jesus era alguém muito bem resolvido nessa área de rejeição. Porque ele disse o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ele diz: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus disse: todo aquele que o Pai vai trazer à minha presença, eu vou receber com aceitação e acolhimento. Eu não vou rejeitar, eu vou abraçar, eu vou abençoar, eu vou ministrar, eu vou dar a essa pessoa esperança. Que promessa maravilhosa nós encontramos aqui.
De modo nenhum, de forma alguma eu lançarei fora. Para aqueles que estão sofrendo com a rejeição, o Filho de Deus oferece aceitação e acolhimento. Se alguém tem desprezo de um lado, rejeição do outro, ele tem aceitação diante de Deus. O Senhor diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Queridos, quando nós vamos a Jesus, Ele cura nossas feridas, Ele restaura nossas forças, Ele nos faz viver com pessoas aceitas e acolhidas por um Deus que nos ama. Portanto, se você se sente hoje, nessa manhã, rejeitado pelas pessoas, Jesus, Ele lhe oferece aceitação e acolhimento. Você pode vir a Ele. Pastor, eu tenho medo de me decepcionar. Eu já sou frustrado, porque eu já fui a tantas pessoas e fui rejeitado por elas. Venha a Jesus, e de maneira alguma você vai ser jogado fora. Jesus é diferente de mim e de você. Jesus tem dentro dele aquilo que nos falta: amor, aceitação, acolhimento e cuidado. Segunda coisa, tudo que alguém que está vivendo um tempo de rejeição deseja para a vida é alívio. E nem sempre, queridos, a gente encontra alívio nas válvulas de escape que a gente usa para tirar a pressão que está dentro de nós. Tem muita gente focando errado, buscando alívio em coisas erradas para sua rejeição. Para aquele que se sente rejeitado, Deus oferece alívio verdadeiro. Complete aí: alívio verdadeiro. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo te rejeita. Seus pais te rejeitaram. Seu pastor te rejeitou. Você é rejeitado pelo amigo de trabalho. Você foi rejeitado quando você era um feto na barriga da sua mãe. Você é alguém que sofreu abusos físicos, sexuais, verbais. Você é alguém que teve que passar por humilhação. A pessoa que você ama o rejeitou. Alguém lhe disse: fora daqui, vai embora. Jesus disse: vinde a mim e eu vou aliviar você. Aquilo que você não encontrou nos seres humanos, você encontra em Jesus. Aquilo que você buscou nas drogas como fonte de escape para a rejeição que você sofreu, você encontra na pessoa de Jesus. Aquilo que você busca no mundo, nos prazeres da carne, para tentar diminuir a tensão da sua dor e do seu sofrimento, você encontra na pessoa de Cristo Jesus. Jesus quer aliviar a dor da sua alma e a dor do seu coração. Só Jesus pode aliviar a alma e o coração sobrecarregado. Se é assim que você se sente, venha a Jesus. Ele te convida: vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque, querido, Jesus aceita você. Jesus acolhe você. Jesus alivia você de todo o peso que tem sobrecarregado totalmente a sua vida. Em último lugar, complete. Para aquele que se sente rejeitado, Deus oferece sua presença real. Tudo o que uma pessoa que tem o sentimento de rejeição precisa de alguém do lado dela. E nem sempre o fato de estar ao lado de alguém significa que estamos, né? Você pode estar e não estar. Ter alguém do lado não nos garante que nós vamos vencer, que nós vamos superar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas se você tiver uma presença real, meu irmão, você é imbatível.
Talvez nesse primeiro momento da sua vida você não precise de ninguém de carne e de osso, porque tem gente de carne e de osso que atrapalha mais do que ajuda, que transmite mais enfermidade para você do que cura e restauração. Nesse primeiro momento da história da tua vida, você precisa da presença real, da presença do céu. Você precisa de Deus, a presença viva, real. Talvez você esteja andando num vale de sombra da morte. O seu sentimento de rejeição é como se você estivesse no vale da sombra da morte. Mas o salmista, ele declara o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me traz segurança. O que você precisa sobre a sua vida e sobre a sua dor é o cajado, é a vara de Deus, que traz consolo, conforto, ajuda para os seus momentos de dificuldade. É possível que a rejeição tenha gerado em seu coração um sentimento de abandono e solidão. Estou sozinho, não tem ninguém do meu lado. Ah, meu Deus. Ei, você tem alguém do seu lado. Você tem alguém muito mais importante do que sua esposa, do que seu esposo. Você tem alguém muito mais importante do que sua igreja, do que o seu pastor. Você tem a presença real do Deus Santo, vivo e poderoso. Você tem a presença de Deus com você. Eu quero lhe afirmar que se você está vivendo um tempo de abandono e solidão, eu quero afirmar a você que você não está sozinho e nem abandonado na sua dor. Existe um Deus que lhe oferece a sua presença real, presença segura, presença forte, presença poderosa, que vai te ajudar a atravessar o seu vale de sombra da morte. Eu sou uma das pessoas mais solitárias, porque a igreja me vê como alguém que deve suprir as suas necessidades, e eu não tenho ninguém que supra as minhas, entre aspas. Graças a Deus eu tenho a presença. E essa madrugada a presença me acordou. Cheguei cansado da onde fui pregar ontem à noite. Falei assim: eu quero dormir bem, Senhor, porque amanhã eu tenho uma palavra para ministrar à tua igreja. 3 horas da manhã a presença me acordou. E eu amanheci com um sentimento de solidão como vocês jamais imaginam. Eu fui para minha sala, deixei minha esposa e minha filha dormindo. E ali falei assim: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu estou sozinho. Na mesma hora, irmãos, eu não sei, cada um tem a sua experiência com Deus, mas algo me molhou de verdade. Eu fiquei molhadinho, não foi suor não, porque essa água que jorrou sobre mim não veio de dentro dos meus poros, ela veio do céu e orvalhou um servo que estava ali precisando da presença real de um Deus amoroso. Ele está aqui. Ele está passeando pelos corredores dessa igreja. Ele está sentando do seu lado. Ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, ainda que você se sinta rejeitado, eu sou o Deus na sua vida. Para concluir, há 2 categorias de pessoas rejeitadas: as pessoas que se fecham para Deus, e essas pessoas se trancam dentro de si mesmas, sofrem e fazem sofrer aos que a rodeiam. Mas também tem uma outra categoria: as pessoas que se abrem para Deus. Essas pessoas que se abrem para Deus recebem dele aceitação e acolhimento, recebem alívio verdadeiro, recebem a presença real do Abba. O Abba está contigo. Papai está cuidando de você. Papai está caminhando contigo. Qual será a sua escolha? Se fechar ou se abrir para Deus?
Se abrir para Deus é encontrar a cura para a rejeição, ou se fechar para Deus é permanecer escravo desse sentimento. Vocês vão ouvir um testemunho real de alguém que viveu um tempo de rejeição, mas que num determinada história da sua vida decidiu se abrir para Deus. E veja só o que acontece quando você se abre para Deus. Eu queria convidar a Andréia, queria que vocês aplaudissem ela. Bom dia, irmãos. Hoje eu estou aqui, que o pastor Marcelo me pediu, para me dar um testemunho da minha vida, do que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que também fará por vocês também. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Andréia, esposa de Sérgio e mãe de Isabelle, e somos membros aqui da Igreja Batista Memorial. Então eu vou falar um pouco do meu nascimento, da parte eu criança, né? Eu fui abandonada, né, no banheiro de um hospital pela minha mãe verdadeira. Ela, ao me ter, em vez de me levar, ela resolveu me deixar no banheiro do hospital junto com meu irmão Alexandre, que na época ele tinha 2 anos. E devido a essa situação toda, foi chamado reportagem, houve um rebuliço assim, né, no hospital. E eu fui encaminhada para um orfanato. E meu irmão, minha avó, fiquei sabendo tempo depois que minha avó, ela pegou ele e criou ele até grande. E eu fiquei num orfanato desde que eu nasci até os meus 7 anos. Então eu vou dizer um pouquinho do que é viver num orfanato. No orfanato você tem uma visão, você não tem uma visão de família, porque no orfanato você fica com muitas crianças juntos, dormíamos todas, cada um em uma caminha, num quarto cheio, né? Muitas crianças. Então você não tem como se apegar a ninguém, não tem como você ter um carinho, você não tem as suas próprias coisas, porque lá é de todo mundo, é tudo dividido. Uma hora um sapatinho está com uma amiga, na outra hora está com outra. Então a vida dentro de um orfanato é assim. E também tem as punições, certas situações que acontecem com a gente lá dentro, e acredito que é bom para o bom crescimento da criança, né? Então, eu não tenho nada que reclamar nesse ponto. Então, quando chegou um tempo, aos meus 6 anos, eu fui acompanhada por uma mulher que ela já sabia o meu histórico de vida. Ela já sabia o meu passado. E, inclusive, ela tinha adotado uma irmã minha, que ela era 5 anos mais velha que eu. E então ela queria unir eu e minha irmã. E eu fiquei assim muito feliz, mas também não sabia o que ia acontecer na minha vida. Eu não sabia o que ia ser. Mas fiquei feliz. Poxa, vou ter uma irmã, um quarto meu, minha mãe dizia. Você vai ter seu quarto, você vai ter suas coisas. Então eu fiquei muito feliz, mesmo sem ter essa visão do que era ter uma família. Então houve aquele acompanhamento durante 1 ano. E quando chegou o dia de ir embora para a casa da minha mãe, que estava para me adotar, ela chegou com umas roupinhas, né, para me trocar, uma sandalinha, e disse: agora você vai ter as suas coisas, e você vai ter o seu quarto, você vai ter a sua vida. E eu fiquei muito feliz. Aí deixei as roupinhas, as coisas do orfanato, e fui embora com a minha nova roupa, minha nova vestimenta, e entendi aquilo como uma saída da maternidade, um novo recomeço, Deus me dando uma nova vida. Entendi assim. Então, indo embora, né, meu pai tinha uma Brasília bege,
E eu me lembro bem, eu de joelho na Brasília, porque eu era muito franzina, muito miudinha mesmo, devido à alimentação muito fraca dentro do orfanato. A alimentação era bem fraca mesmo. Eu era raquítica. Então, eu ficava de joelho no carro e vendo só aquela paisagem do orfanato indo embora. E eu indo para o meu novo lar. Então, eu fiquei muito feliz porque eu falei, bom, ali vai começar a minha nova história de vida. Aí, um ano mais ou menos, foi maravilhoso. Foi uma vida muito feliz. Sendo que eu comecei a ser um peso para essa minha irmã, que já estava nesse lar. E ela era minha irmã mesmo. Então, essa minha irmã, ela começou a ter ciúme de mim. Mas por quê? Porque, devido a eu ter vindo do orfanato, eu era uma pessoa muito carente. E essa carência, eu era, assim, muito apegada, muito agarrada. Então, eu era melosa, né? Como as pessoas dizem. Eu era muito melosa. E devido a esse meu jeito, eu cativava muitas pessoas. Então, eu passei a ser como se fosse uma rival da minha irmã. E minha irmã começou a se modificar, começou a ficar agressiva, começou as sessões de espancamento. Era espancada mais ou menos umas 3 vezes por semana, uma média assim, era galo crescendo, o outro diminuindo, era por aí. Minha cabeça batida na parede, ela me rodava assim, pelos cabelos, chegava a ficar cheio de cabelo na mão dela. E as vassouras com madeira, tudo que ela pudesse quebrar na minha cabeça, ela fazia. Então, eu sofri muito na minha infância. Mas, assim, a minha irmã, eu percebia que não era uma coisa normal. Eu falava, Senhor, não é possível, não é ela. Então, eu já tinha Deus no meu coração. Aí, quando ela começava essas sessões de espancamento, tudo era premeditado. Ela trancava as portas, ela fechava a janela. Ela dizia, olha, não grita, que se você gritar vai ser pior. Então, teve uma vez que ela veio me espancar e eu resolvi correr, fugir. E corri para o banheiro. Quando corri para o banheiro, ela não conseguiu me pegar porque eu me tranquei. Mas eu não tive essa visão de que a porta era de vidro. Ela deu soco e chute na porta de vidro. Ela quebrou e ela conseguiu entrar e ela pegou um caco com uma ponta enorme e veio em direção ao meu pescoço. Se você fizer isso de novo, eu vou te matar. E então a minha vida foi sempre com ameaças. Vivi muitas ameaças na minha vida. E então aquela menina que era feliz começou a ficar triste. Começou a entristecer. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, que engraçado. Você sorri, mas olhando para você eu vejo assim uma tristeza no seu olhar. E eu disfarçava, porque ninguém sabia o que eu passava. Então, esse martírio eu sofri dos 8, que foi um ano de glória. Quando chegou os 8, começou. Fiquei dos 8 até os meus 12 anos sofrendo. E esse sofrimento parou no dia. Eu não sei se minha mãe foi chamada na escola, a professora viu algum jeito meu. Ela me chamou para conversar. E eu sentando com ela no sofá, porque minha irmã, quando me batia, falava, vai trocar de roupa, toma um banho, minha cabeça explodindo. Minha cabeça já não estava aguentando mais. E ela falava assim, agora você vai colocar uma bermuda e uma blusa de manga, para minha mãe não ver os hematomas, porque ela batia nos pontos estratégicos, ela já sabia o que fazia. Então eu sentei, nesse dia a bermuda subiu, e quando subiu minha mãe viu 2 manchas roxas, que foi a vassourada que ela tinha me dado nas pernas. E minha mãe pegou e perguntou. E eu tentando esconder, disse, não mãe, não é nada. Não foi nada. Aí ela, não, você vai me contar o que foi. Então eu resolvi contar devido, eu pensar, de repente está aí a minha salvação. Eu vou parar de sofrer, vou parar de apanhar, então eu vou contar. Então eu resolvi contar. Aí falei, mãe, toda vez que a senhora vai trabalhar e eu fico com a minha irmã, ela me espanca nesse período. Aí contei tudo que ela fazia, toda a situação. Aí minha mãe botou a mão na minha cabeça, viu os galos, viu aquela coisa toda, viu as manchas. E pegou e falou para mim assim, a sua irmã fez isso com você?
Então você, quando ela chegar da escola, você vai fazer o mesmo com ela. E eu gritava: não mãe, ela vai me matar, eu não posso fazer isso. Aí ela pegou e falou assim: então você não vai fazer não? Então pode deixar que eu faço. Então quando minha irmã chegou da escola, minha mãe pegou e deu nela. Mas deu tanto nela, é como se eu estivesse ali naquele momento. Mas foi muita surra. E meu pai pegou ela, jogou ela no chão e pisava no pescoço. E eu gritava: pai, pelo amor de Deus, não faz isso. E devido a essas situações todas, minha vida mudou no sentido de eu não mais ficava com minha irmã em casa, que a gente tinha o mesmo período junto, né? Tanto da escola até o período que minha mãe trabalhava. Então, a gente não ficava mais junto. Eu passei a ir com minha mãe para Madureira, o trabalho dela. E a minha mãe arrumou uma escola para mim, estudar por lá. E passou a não mais fazer comida para minha irmã, porque ela ficou muito revoltada com toda essa situação que ela viu. E minha irmã começou a ficar até pior. Mas, devido a essa situação toda que houve comigo, eu também tive muita rejeição por parte da família. De primos meus diziam assim: não brinca com ela não, ela é de criação, ela não é nosso sangue não brinca com ela não. Então eu ficava quieta, mas me sentia assim, rejeitada. Então, devido a essa série de situações, eu errei muito na minha vida. Tive relacionamentos que não deram certo, porque um abismo leva o outro. Uma pessoa que não está preparada para a vida. Eu casei com 15 anos, eu não estava preparada, eu queria um refúgio, eu queria fugir. Falei: não, eu quero ir embora. Eu acho que tudo seria melhor do que isso que eu estou passando aqui. Porque mesmo que minha mãe fez todas essas situações, sempre tinha um momento que eu e minha irmã, a gente ficava junto. Não tinha jeito. E ela aproveitava. Então eu optei pelo primeiro namorado que eu arrumei, me casar. Falei assim: bom, vou me livrar desse sofrimento. Acredito que vai ser minha salvação. Eu pensava assim. Então os relacionamentos não deram certo, porque eu era muito infantil. Eu brincava, me lembro, ficava brincando. Eu era muito... A minha mente, por ter vindo do orfanato, a minha mente era bem diferente das pessoas que já estavam assim, da mesma idade que eu. Era bem diferente. Então, essa situação todinha que eu passei, quando foi uma vez, depois já casada, grande... Eu ligava para minha mãe, né? Sempre com receio da minha irmã atender o telefone. Vivia escondida. Onde eu estava, até depois de casada, ela me agredia. Então, não parou essa situação. Inclusive, quando eu arrumei o meu primeiro namorado, eu queria que ele fosse forte, porque era a minha defesa. Falei assim: não, tem que ser forte, porque ele vai encarar minha irmã. Eu não consigo, então ele vai encarar. Então, o meu pensamento nova foi assim. E depois dessa situação toda, eu já morando escondida, uma vez eu liguei para minha mãe. Alô, eu queria falar com minha mãe. Aí ela atendeu, minha irmã atendeu. Aí eu falei: ai meu Deus, não acredito. Ficava pensando assim, não queria falar com ela. Aí ela pegou e falou assim para mim: Andréia, é você? Porque a gente já estava mais de 5 anos sem se ver. Aí eu falei assim: Aí ela pegou e falou assim: minha irmã, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz, por tudo que eu te causei. Aí eu fiquei assim. Aí ela falou assim: agora eu estou numa igreja, aceitei Jesus, eu sou outra pessoa. Só que eu não era evangélica, tinha o temor, mas eu não era evangélica. Eu ficava assim: eu duvido que ela tenha mudado. Então eu sempre tive assim, muito medo de estar perto da minha irmã, que era como se desse choque. Sempre tinha uma briga. Então, assim, eu estou contando um pequeno pedaço da minha vida, porque
Se eu entrar em detalhe, eu vou ficar o dia inteiro aqui. É muita coisa. Minha vida, a história foi muito longa, com a minha irmã principalmente. Então, depois que eu conheci a Cristo, eu cresci, conheci a palavra de Deus. Antes disso, eu me envolvi com coisas erradas, fiz muita coisa errada. Mas Deus, Ele me deu a oportunidade de acertar. Eu passei a ter um encontro com Jesus. Eu tive, como o pastor Marcelo falou, aquela aceitação que eu não tive na minha infância. Eu passei também a ter me sentir acolhida com o Senhor. E ter também o alívio verdadeiro, que é maravilhoso. Então, eu gostaria de falar para vocês que é tão importante a gente estar na presença de Deus e saber que cada um tem o seu problema, né? Cada situação, todos nós temos uma coisa de vida, uma situação que a gente passou, um sofrimento. Mas que vocês tenham a presença real de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheço a história dela, eu e Mônica, no profundo, que ela já compartilhou, e eu disse: querida, não entre nesse detalhe, nem nesse, nem nesse, nem nesse, nem nesse, nem nesse. Só diga para você como você sofreu, as coisas que você enfrentou com sua irmã e o que Jesus fez na sua vida. Queria que você ficasse de pé. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Pega seu guia de estudo, Salmo 27, 10. Diga isso com força. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Bem forte e bonito, igreja. Ainda. Amém? Existe um lugar que você pode encontrar descanso. Existe um lugar onde você pode encontrar alívio. Esse lugar é o Senhor. Vamos cantar essa canção. Vamos adorar o Senhor nessa manhã.